Olá! Peço desculpas pela extensão da minha história, mas é necessária para expressar plenamente meus pensamentos. Por mais engraçado que possa parecer, mas uma pessoa se lembra muito vividamente de seu primeiro contato íntimo. Eu não sabia que me lembraria da última vez com todos os tormentos que a acompanhavam e sem qualquer consciência. A frequência e a qualidade dos relacionamentos íntimos já vinham diminuindo antes mesmo do último caso, ocorrido há um ano. Passamos 10 anos juntos, 2 deles casados, e na maior parte nossa vida íntima e pessoal foi ótima. Não tive queixas nem antes nem depois de nos casarmos. Além disso, minha esposa até demonstrou interesse em aprender novas técnicas, e logo após o casamento começamos a nos esforçar para ter intimidade pelo menos 2 vezes por semana. Tudo parecia estar em perfeita ordem, mas nos últimos meses da nossa vida outrora apaixonada, houve uma mudança significativa no quarto. A frequência das aulas foi reduzida para 1 vez por mês e ficou claro que não havia mais esforço da parte dela. Parecia que nossos encontros aconteciam apenas de plantão e, no final, nossa vida íntima parou. Em algum momento do mesmo período, recebi um ultimato sobre um projeto que eu deveria concluir na minha antiga especialidade. A condição era que o concluísse até o final de 2018, caso contrário teria de devolver uma quantia significativa de vários milhares de euros, e mesmo sob ameaça de divórcio. Esse fato me tirou de um estado de repouso e me forçou a encarar a verdade. Dediquei-me a trabalhar no projeto sem deixar rasto, sacrificando inúmeras noites depois do trabalho e das tarefas domésticas, muitas vezes ficando acordado até às 2 da manhã para acordar novamente no dia seguinte às 6h45. No início, minha esposa me apoiou muito, verificando frequentemente como as coisas estavam indo, beijando-me de forma encorajadora e me desejando boa noite antes de ir para a cama. Mas quando me dediquei a este projeto de grande escala, começou a parecer que estávamos nos afastando um do outro. Ela ficou cada vez mais interessada em telefonemas e correspondência com amigos do trabalho, e eu trabalhava sem interrupção em todas as oportunidades. Um caso está vividamente gravado em minha memória. Durante uma exibição pacífica do filme, ela interrompeu abruptamente nossa noite para atender a ligação de um colega, e a conversa se arrastou por 1h30. Olhando para trás, penso que naquele momento deveria ter reconhecido com mais clareza os sinais de alarme. Para você entender melhor a situação, depois dos primeiros 2 meses ela parou de verificar como eu estava, de beijar e de mostrar qualquer carinho em geral. Senti muita falta daqueles momentos íntimos, dos toques gentis, dos beijos, da comunicação lúdica, de todos aqueles gestos insensíveis que os casais trocam entre si. Aspirei a esses sentimentos em todas as oportunidades até que um dia ela me atacou, acusando-me de ser sua alma. Naquele momento, um sentimento de ansiedade tomou conta de mim. Eu estava constantemente buscando o favor dela, na verdade implorando por isso, mesmo sem perceber. Depois de muito pensar, tomei a difícil decisão de parar de procurar a atenção dela. A sensação de intimidade já se tornou impossível para mim. Além disso, cheguei a um ponto em que não conseguia mais avançar neste projeto. A sensação de que estava preso colocou muita pressão sobre mim. Além disso, não recebi carinho e apoio da minha esposa. Isso começou a ter um forte efeito no meu estado emocional e me levou a pensamentos de automutilação. Na verdade, já revi várias opções de ação, mas no final decidi por uma. Durante aquele período sombrio fiquei pensando quais mensagens deixaria para minha família e como fazê-lo, mas consegui suspender essas reflexões. Em dezembro passado, algo incomum aconteceu. Minha esposa começou a namorar amigos do trabalho, homens e mulheres. Isso foi inesperado, já que ela nunca havia tido um relacionamento assim antes, mesmo com seus velhos amigos de seu emprego anterior, com quem convivíamos frequentemente. No início era um hobby único, mas aos poucos se transformou em encontros periódicos com esses novos conhecidos, nos quais ela às vezes mencionava a amiga. Às vezes ela se encontrava com uma amiga e às vezes era uma multidão de mulheres. Em alguns casos, um grupo de colegas de trabalho se reuniu para trabalhar juntos em um projeto. Enquanto fiquei em casa no fim de semana, desejando seu carinho e querendo desesperadamente compartilhar momentos importantes com ela, esse é o momento que mais me incomoda. Não é que ela tenha amigos com quem convive, mas sim pela ausência de conhecimento ou reconhecimento da importância deles em sua vida.
Poderia ser apropriado se ela me apresentasse a eles, mas não tenho certeza se minhas expectativas são razoáveis. O ano novo estava chegando, meses se passaram sem nenhuma mudança positiva. A dinâmica entre nós permaneceu estagnada, desprovida de afeto e intimidade. Além da falta de carinho e intimidade, ela adquiriu o hábito de gritar comigo constantemente à toa. Quando visito parentes no fim de semana, ela nunca me acompanha. Às vezes ela visita os pais, mas na maioria das vezes prefere ficar em casa. Ela continua a passar tempo com os amigos do trabalho, às vezes voltando tarde ou até de manhã cedo. Em alguns casos, percebi que ela deixava a aliança na mesinha de cabeceira. Infelizmente, nunca falei com ela sobre isso e, quando levantei a questão, ela simplesmente ignorou, alegando que simplesmente havia esquecido. A situação é agravada pelo fato de seu hábito de enviar mensagens de texto no WhatsApp ter adquirido um caráter alarmante. Ela costuma falar ao telefone com um colega do sexo masculino, a quem chamaremos de John, em horários completamente inapropriados. Por exemplo, ela atendeu as ligações de John até às 23 horas ou até 23 horas e 30, embora geralmente vá para a cama ou mais tardar às 22 horas e 15. Para efeito de comparação, se eu tivesse ligado para minha mãe por volta das 22 horas só para saber como estavam as coisas e para conversar brevemente por não mais que 5 minutos, eu teria enfrentado a raiva dela porque ela achava que era tarde demais para perturbar o sono de alguém, incluindo o dela. Ela justificou estas chamadas dizendo que o seu colega, nomeadamente John, era novo na empresa e tinha dificuldade em concluir algumas tarefas. Ela alegou que o estava ajudando como um colega responsável, acreditando que no futuro ele poderia lhe prestar um serviço recíproco. Mas houve um caso que foi particularmente memorável. Tiveram uma longa conversa cheia de risadas, que durou até quase 2 horas da manhã de um dia útil. Olhando para trás, percebo quão ingênua era minha confiança cega nela. Curiosamente, ela rejeita constantemente convites de nossos amigos para jantar durante a semana, referindo-se ao fato de precisar dormir cedo. Como marido decente, evito participar de tais eventos sem a presença dela. O comportamento dela em relação a mim tornou-se constantemente amargo. Ela muitas vezes responde com grosseria a uma pergunta ou rejeita minhas perguntas como estúpidas. Qualquer ação minha que se desvie do que ela considera certo é imediatamente percebida como errada, e sinto-me insultado por ter ousado abordar o assunto de forma diferente. Curiosamente, depois de alguns dias, ela às vezes aplica o mesmo método que usei no início. Se eu cometer um erro aleatório, ela reage como se eu tivesse causado uma catástrofe global. Se ela cometer o mesmo erro, ela apenas encolhe os ombros e ri como se isso não importasse nada. A propósito, acho que a abordagem tardia dela para lidar com erros é realmente correta. De vez em quando ela demonstra um humor agradável, embora nunca chegue ao nível de manifestação de qualquer forma de carinho. Este navio já partiu há muito tempo e ainda não voltou ao porto, mas vale considerar que esses momentos de bom humor sempre coincidem com o momento em que ela precisa da minha ajuda em alguma coisa. Se ao menos eu mantivesse registros desses casos. Olhando para trás, percebo quão estúpido e cego fui quando sucumbi implicitamente às suas manipulações. Eu deveria ter soado o alarme, mas optei por ignorá-lo. Fico surpreso que ela fique muito nervosa e grite comigo quando me ofereço para pegar seu telefone ou dou um passo em sua direção. Uma mudança notável em seu comportamento foi que ela agora carrega constantemente um telefone consigo, o que ela não fazia antes de nosso relacionamento piorar. No meio do ano, ela me contou que planejava surfar com os amigos do trabalho, afirmando que seria a terceira vez nos últimos 3 meses. Fiquei genuinamente chocado com esta revelação por vários motivos. Em primeiro lugar, a minha mulher sempre foi muito sensível às baixas temperaturas. Normalmente ela se sente confortável apenas em temperaturas acima de 30 graus Celsius. Em segundo lugar, ela se sentia desconfortável na água por se considerar uma nadadora inepta. Esses fatos fizeram com que seu repentino interesse pelo surf fosse bastante inesperado para mim. É certo que minha esposa nunca demonstrou qualquer curiosidade ou interesse em surfar antes. É incrível para mim porque discutimos esse assunto durante nossos encontros, e eu até tentei uma vez e me diverti. Outra observação interessante é que ela nunca havia mencionado sua paixão pelo surf antes desta revelação. Deixe-me compartilhar alguns detalhes intrigantes.
Enquanto separava as roupas recém-lavadas, me deparei com algumas roupas íntimas novas e muito sedutoras que ela nunca usou comigo. Além disso, encontrei roupas íntimas desconhecidas que ela aparentemente usou pela primeira vez. Agora que penso nisso, não me lembro de tê-los visto novamente, mesmo durante os passeios subsequentes na praia. Quando demonstrei interesse em uma dessas excursões de surf e perguntei se poderia acompanhá-la na próxima vez, ela começou a inventar desculpas para me dissuadir disso. Discutimos até a possibilidade de adquirirmos aulas para nós dois para que pudéssemos embarcar nessa aventura juntos. Mas quando chegou a hora, ela simplesmente recusou sem explicação. Avance para uma data posterior. Saímos de férias, durante as quais, por coincidência, comemoramos o 10º aniversário de nossa vida juntos. Neste dia importante, insisti que fossemos a um jantar romântico em homenagem a este evento. Mas ela recusou categoricamente, não reconhecendo o significado deste evento e não oferecendo uma opção alternativa. Quando minha esposa perguntou sobre o motivo da minha excitação durante as férias, decidi não contar a ela. Em vez disso, no dia do nosso aniversário, simplesmente jantamos no apartamento, como em qualquer outra noite. Antes da viagem, preparei secretamente um presente para ela, que coloquei discretamente debaixo do travesseiro. Para minha surpresa, ela não percebeu, e na manhã seguinte tive que lhe contar que ela estava dormindo com algo incomum debaixo da cabeça. Após abrir o presente, ela notou que gostou, mas não fez mais comentários ou perguntas sobre o significado do presente. Parecia que ela havia esquecido completamente o significado deste dia, não prestando atenção ao seu simbolismo. Isto só pode causar confusão, porque a minha mulher sempre foi entusiasta de feriados e ocasiões especiais. Um desrespeito tão repentino pelo nosso aniversário me causou uma sensação de inutilidade, me esvaziando completamente internamente. Tudo se complicou pelo fato de ela ter começado a esconder cada vez mais de mim o livro que está lendo agora. Apesar da minha curiosidade, ela categoricamente não me deixou tocá-la. Não resisti à tentação e, quando ela não estava olhando, folheei discretamente suas páginas em busca de algo suspeito, mas não encontrei nada suspeito. Mas uma noite eu a peguei usando o telefone algumas horas depois de nós dois irmos para a cama. Este caso serviu de alerta para mim e me obrigou a procurar um psicoterapeuta. Tenho frequentado sessões de terapia há cerca de 8 semanas, buscando aconselhamento e apoio durante este período turbulento. Ter um terapeuta em quem você pode confiar e compartilhar suas frustrações e experiências internas provou ser extremamente útil. Sou grato por ter uma pessoa com quem posso expressar abertamente meu sofrimento, sem medo de condenação. A essa altura percebi que ela já me traiu e mostra vários sinais de alerta, mas na época me recusei a acreditar. Embora eu tenha considerado tal possibilidade, se me perguntassem diretamente sobre isso, responderia com segurança que não acredito que ela seja capaz de tal comportamento. Como último recurso, pensei que ela poderia procurar consolo e apoio nos amigos, aproveitando esses momentos de relaxamento partilhado da miséria da nossa relação em ruínas. E há algumas semanas ocorreu um ponto de viragem nas nossas vidas. Íamos ter um fim de semana em que planejávamos ficar em casa, mas também tínhamos ingressos de cinema. Sugeri ir na sexta-noite, pois ela já tinha planos para sábado à tarde, outro passeio de surf com os amigos, e à noite, jantar e uma ida noturna a uma boate ou bar com a mesma companhia. Ela disse que estava muito cansada, citando o longo horário de expediente durante a semana, e que gostaria de descansar. Para meu horror, quando voltei para casa na sexta-feira, depois de um longo dia de trabalho, ela já havia jantado. Infelizmente, nesta fase do nosso relacionamento, isso acontecia com bastante frequência. Então, a princípio, não parecia nada de especial. Poucos minutos depois, John ligou para ela e, apesar de ela alegar que estava cansada e não queria sair de casa, no final ela desistiu e colocou um lindo vestido de verão. Ela saiu com ele e ele se ofereceu para levá-la até nossa casa, garantindo que levaria apenas 1 hora ou mais. Eu me senti estúpido e ofendido, porque quando se tratava de ir a algum lugar comigo, ela sempre parecia cansada, mas quando John ligou, de repente ela estava pronta para ir frustrado. Disse a ela que iria sozinha ao cinema e assistiria outro filme. Fui dominado pela raiva e por uma sensação de ansiedade, porque todos os meus instintos me disseram que algo estava errado.
Mas apesar desses sinais, decidi não acreditar neles e continuei assistindo ao filme conforme planejado. 3 horas depois voltei para casa, mas ela ainda não havia chegado. Isso causou confusão porque, como já mencionado, deveria ter demorado apenas 1 hora. Preocupado, resolvi ligar para ela, pensando que ela estava presa no trânsito ou até mesmo sofreu um acidente, dado o grave incidente que presenciei no caminho para casa. Para minha surpresa, ela recusou minha ligação e respondeu com uma mensagem de texto na qual escrevia levianamente que aquela não era a hora certa para uma mulher estar na rua. Ela disse que voltaria para casa em breve. Sentindo uma sensação de desconfiança e curiosidade, resolvi esperar na janela, escondendo-me atrás das persianas, na esperança de dar uma olhada nesse misterioso John. Menos de 1 hora depois, um carro chegou à nossa casa, como se fosse deixar alguém. Naquele momento fugaz, pareceu-me reconhecer nela minha esposa, mas não tinha certeza. Para minha surpresa e confusão, eles partiram abruptamente, sem pousar ou deixar ninguém. Agora, dominado por uma forte paranoia, fiquei mais 2 horas à janela em estado de alerta máximo, sem conseguir me livrar do sentimento de ansiedade e incerteza. Enquanto esperava ansiosamente na janela, um carro parou a uma curta distância de nossa casa e ouvi claramente a voz de minha esposa. A maneira como ela falou me lembrou dos primeiros anos de nossa vida juntos, das fases emocionantes do nosso relacionamento. Naquele momento, não tive certeza, mas uma conclusão começou a se formar na minha cabeça. Talvez este seja o mesmo carro que vi antes. Na minha imaginação, parecia que eles decidiram ter outro encontro íntimo antes de se despedirem. Naquele momento, meus pensamentos mudaram da firme convicção de que ela não poderia trair, para a possibilidade perturbadora de que ela pudesse realmente estar envolvida em um caso de amor. Ao mesmo tempo, eu também sabia que ela poderia estar dizendo a verdade e que minhas suspeitas poderiam ser infundadas. A situação me deixou dividido entre essas possibilidades. Anteriormente, ela me contou uma história de que John precisava discutir um assunto sério relacionado à saúde de sua mãe, e isso supostamente explicava sua longa ausência. Foi só depois de ter confiado em uma pessoa que também havia sofrido infidelidade, que comecei a considerar plenamente a possibilidade de ela estar me traindo. Essa pessoa falou sobre suas próprias observações sobre o comportamento semelhante de seu parceiro infiel. A partir desta nova perspectiva, decidi reunir provas concretas para confirmar as minhas suspeitas. Hoje, depois de várias tentativas sem sucesso, quando a minha consciência não me deixava descansar, ou o medo das possíveis consequências me fazia hesitar, finalmente criei coragem e entrei secretamente no telefone dela. Para meu grande horror, encontrei as pistas que procurava há tanto tempo. Ao olhar para o telefone dela, destruí meu mundo e agora me sinto completamente arrasado por causa da verdade que agora conheço. Embora eu entenda que acessar o telefone dela sem permissão foi completamente errado, não posso negar que sinto uma sensação de alívio agora que sei a verdade sobre quem ela realmente é. Descobri que ela trocava fotos com ele de cueca para seduzi-lo, o que ela nunca fez comigo. Dói-me compreender que ela é capaz de tal comportamento, porque contradiz a impressão que tenho dela como pessoa. Além disso, a reunião supostamente não planeada de sexta-feira à noite, que teve lugar há algumas semanas, foi na verdade pré-planeada e eles estavam ansiosos por ela. Hoje, estou vivenciando um turbilhão de emoções, que vão desde a raiva até um forte desejo de me vingar de ambos. Sou visitado por fantasias sobre como brigo com outra pessoa e exponho a infidelidade de minha esposa diante de toda a sua comitiva, família, amigos, colegas e até mesmo de um empregador. Esses pensamentos são alimentados pela raiva, ressentimento e desejo de vingança. Mas, no fundo, entendo que recorrer à crueldade ou buscar a humilhação pública universal não é a saída. Refletindo sobre meu caráter, me pergunto se o fato de ser um cara legal, evitando conflitos e tentando agradar aos outros, não contribuiu para a manutenção de situações semelhantes. Talvez meu desejo de não incomodar minha esposa tenha me levado a tolerar o que não deveria. Seguindo em frente, reconheço a necessidade de sair desta situação tóxica o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, duvido que esteja fazendo isso em detrimento dos seus desejos. Sinto uma forte vontade de revidar, de recuperar minha autoestima e autoestima. Mas não sei como fazer a coisa certa.
Eu me recuso a simplesmente desaparecer silenciosamente, deixando-os viver como se nada tivesse acontecido. A dor que sinto agora é incrível, apesar de ter previsto o resultado dos acontecimentos das últimas semanas. Mas eu ainda estava completamente despreparado para a devastação emocional que isso traria. Em momentos de medo mental, pensamentos sombrios me visitam, e imagino que tem um botão mágico, pressionando o qual você pode apagar toda a humanidade sem hesitação. Embora eu rapidamente perceba que tais pensamentos nascem do ressentimento e da raiva, e não desejo mal aos outros. Para aumentar a complexidade de uma situação já caótica, temos o fato de termos alguns amigos em comum que vão se casar em breve. Não quero atrapalhar o momento perfeito revelando a verdade sobre a infidelidade da minha esposa. Com isso, me vi enredado em uma teia, sem saber como lidar com essa dolorosa descoberta e ao mesmo tempo preservar a felicidade das outras pessoas. Felizmente, amigos em comum que vão se casar já sabem das dificuldades do nosso casamento e do quanto suporto os maus tratos de minha esposa. Por esta razão, não posso contar-lhe sobre a traição, pois isso só agravaria a sua gravidade no seu fim de semana especial. Como resultado, tenho que fingir durante uma semana inteira que não percebo nada e, ao mesmo tempo, me preparar para escapar. Felizmente, tenho uma sessão de psicoterapia marcada para esta semana e espero que ele me dê algumas recomendações e me apoie nesta situação difícil. Além disso, pretendo consultar um advogado para entender melhor quais medidas legais posso tomar para me proteger. Graças a esta experiência amarga, percebi que a confiança pode ser destruída mesmo quando menos esperamos. Além disso, esta experiência mostrou como é importante buscar ajuda e orientação profissional ao lidar com questões emocionais e jurídicas complexas. Confie na sua intuição e cumpra firmemente os seus limites. Nunca concorde em manter a paz ou fazer sua esposa feliz se isso colocar em risco o seu bem-estar. Seguir esses princípios o ajudará a evitar dores desnecessárias no futuro. Entrei em contato com minha rede de apoio, incluindo amigos e familiares próximos, e seu apoio contínuo tem sido incrível. Já encontrei um novo local para me mudar, solicitei assistência jurídica e marquei consulta com advogados especializados, incluindo os dados de contato de outro potencial advogado. No processo de coleta de provas, descobri que eles começaram a enviar mensagens de texto há um ano, o que coincidiu com o início dos problemas em nossa vida íntima. Parece que eles flertaram um com o outro no local de trabalho, embora apenas algumas pessoas nesse ambiente tivessem conhecimento de seu relacionamento. Esta informação permitiu-me compreender melhor o prazo e a extensão do seu envolvimento. Como fiquei sabendo, em algum momento ela realmente revelou seu estado civil a essa pessoa. Ainda não sei a hora e o contexto exatos, porque no processo de coleta de provas só consegui vislumbrá-las. Se o tema do casamento dela estava realmente presente na comunicação deles, isso faz você pensar sobre as ações e o comportamento dela. Isso sugere que ela teve que tirar a aliança todos os dias desde que começou a trabalhar nesta empresa, no segundo semestre de 2017. Além disso, aparentemente, o relacionamento íntimo deles não para e eles aproveitam as oportunidades em todas as oportunidades. Curiosamente, depois de uma festa corporativa no sábado à noite, quando fiz esta nota originalmente, ela sentiu uma dor no quadril, que atribuiu à alavanca do freio de mão do carro. Na Europa, onde as alavancas do freio de mão geralmente ficam localizadas entre os dois bancos dianteiros, isso levanta questões sobre como ela sofreu a lesão no quadril. As consequências disso são muito graves. Curiosamente, ainda ontem ela mencionou a possibilidade de encontrar a amiga, a quem chamaremos de Jane, para tomar um café depois do almoço, mas aparentemente Jane não respondeu ao seu convite e decidiu não ir. Curiosamente, no mesmo dia, John disse que estava preso na praia com os amigos e não podia sair. Não posso deixar de me perguntar se essas circunstâncias são meras coincidências ou parte de um padrão mais amplo. Estou ansioso para que ela explique sobre uma possível chegada tardia em casa na próxima quarta-feira. É estranho, mas neste dia ela já encomendou uma sessão de massagem para um casal. Não é de surpreender que ela estivesse pronta para me conhecer, mas suspeito que a sessão de massagem do casal que ela encomendou seja na verdade um presente de aniversário para John, porque o aniversário dele cai no dia 16 de setembro. O que realmente me intriga é como ela consegue simplesmente ir para a cama, desligar a culpa e adormecer tão facilmente,
considerando todas as coisas terríveis que fez. Duvido seriamente que ela tenha consciência. Felizmente, já cheguei ao estágio em que posso entender que ela está traindo e, embora seja muito desagradável para mim perceber a escala de suas ações, isso mais uma vez confirma que tipo de pessoas ela e John realmente são. Esta compreensão apenas fortalece a minha determinação de sair desta situação nos meus próprios termos. Apesar da raiva e do desespero que tomaram conta de mim, consegui manter minha sanidade. Entrego-me a fantasias fugazes nas quais imagino causar-lhes pelo menos parte da dor que estou sentindo, mas esses são apenas pensamentos fugazes que me permitem desabafar minhas emoções reprimidas. Agora assumo um novo compromisso de sair desta situação nos meus próprios termos. Manterei a cabeça erguida, orgulhoso da força e da dignidade com que enfrentarei este desafio. Ela não merece que eu desperdice meu tempo, energia e vida em vinganças mesquinhas. Pelo contrário, sinto pena de quem a contatou e não conseguiu ver a verdade por trás da fachada de uma pessoa boa. Nos últimos 5 dias, senti como se estivesse em um furacão emocional de 6ª categoria. Graças à ajuda de amigos maravilhosos, familiares solidários, colegas compreensivos, gestores compreensivos, consegui me reunir e organizar tudo para a partida de amanhã. Percebi que tive muita sorte de estar cercado por uma companhia extraordinária e solidária de pessoas que me ajudaram a superar essa situação difícil. Ao mesmo tempo, aprofundei os laços com a minha família e amigos, e ficou claro que durante os 10 anos que passei com ela, perdi contato com algumas pessoas verdadeiramente maravilhosas, com quem agora estou ansioso por restabelecer relações. Desviando minha atenção do desejo de saber mais sobre ela e os detalhes de suas ações, redirecionei minha energia para priorizar minha própria felicidade e me cercar de pessoas e acontecimentos que me trazem alegria. Amanhã vou deixá-la para trás, levando todas as minhas coisas comigo, e entrarei em um novo capítulo da minha vida. Quando este dia terminar, o meu advogado entrará em contato com ela, o que significará o início de uma nova etapa em que cortarei todos os contactos com ela e a sua família. Duvido que ela própria compareça ao casamento do meu amigo e, se o fizer, não será calorosamente recebida. Finalmente aconteceu. Neste momento não me lembro da última vez que experimentei uma felicidade tão grande e um novo sentido de vida. Eu fiz isso. Saí sem hesitar e sem olhar para trás. O processo correu bem e no final do dia criei coragem e enviei uma mensagem à minha futura ex-mulher informando-a do ocorrido. Neste momento, posso dizer com orgulho que tomei as medidas necessárias para deixá-la para trás e encerrar este capítulo da minha vida. Isso me dá muita força e libertação. Tudo se desenrolou suavemente de acordo com o planejado. Assim que minha futura ex-mulher saiu para trabalhar, 4 familiares me procuraram e juntos começamos a arrumar minhas coisas. Em cerca de 4 horas, embalamos cuidadosamente todas as coisas e colocamos no carro. Tiramos algumas fotos para capturar como deixamos tudo e para capturar a evidência da minha partida. A conselho de um advogado, deixei em casa as chaves que usei nos últimos 3 anos. Quando fechei a porta atrás de mim, fui tomado por uma profunda sensação de liberdade, acompanhada de grande alívio. Isso significava que eu finalmente havia deixado este espaço. Para celebrar de alguma forma minha fuga e minha liberdade recém-descoberta, nos reunimos para um jantar alegre, cheio de risadas e gratidão. Foi um momento de celebração e o início de um novo capítulo na minha vida. À tarde, tomei medidas ativas para garantir a minha segurança financeira, cancelando todos os meus cartões bancários. Isso me deu a oportunidade de sentir meu poder e controle sobre minha própria vida. Depois disso, participei de uma sessão de psicoterapia, que me deixou com emoções positivas e confirmou minha decisão de seguir em frente. À tarde, criei coragem e liguei para meus amigos, que se casaram no dia seguinte. Contei-lhes sobre a recente reviravolta na situação e disse-lhes que iria ao casamento deles sozinho. Eles demonstraram total compreensão e apoio, convencendo-me de que apreciam a minha presença, independentemente das circunstâncias. Além disso, procurei nossos amigos mais próximos, contando-lhes a verdade sobre minha situação. Suas reações variaram do choque à descrença diante do que eu tive que passar, mas seu apoio e simpatia permaneceram inalterados.
Quando o dia estava chegando ao fim, minha futura ex-mulher me escreveu uma mensagem informando que estava saindo do trabalho e voltando para casa. Quero contar brevemente que naquele dia ela teve a impressão de que iríamos passar o fim de semana na casa dos meus pais no casamento da minha amiga. Esperei pacientemente por cerca de 40 a 50 minutos, calculando quanto tempo ela levaria para chegar em casa. Após esse período, segui o conselho da minha advogada e enviei-lhe uma mensagem de texto informando que havia saído de casa. Ficou claro pela mensagem que eu sabia sobre suas ações e intenções. Informei a ela que na próxima semana iniciaremos o processo de divórcio. Imediatamente após enviar a mensagem, resolvi ligar para a mãe dela. Nesta conversa, de fato, transmiti a mesma informação. Que saí de casa, pretendo iniciar o processo de divórcio depois do fim de semana, e que a filha conhece bem os motivos desta decisão. Em resposta às suas exigências para explicar o motivo da minha decisão, recusei gentilmente, declarando a minha relutância em falar negativamente sobre a sua filha. Em vez disso, eu disse que seria mais correto se a própria filha explicasse tudo o que achasse adequado. Eu disse que talvez no futuro possa compartilhar minha versão da história, mas no momento prefiro não entrar em tais discussões. Durante uma breve conversa com minha mãe, não consegui descobrir se ela sabia das infidelidades da filha e, francamente, isso não importava mais para mim. Foi um momento decisivo dar a notícia à minha futura ex-sogra. A comunicação com minha mãe naquele momento acabou sendo a parte mais estressante do dia. Mas assim que a conversa terminou, senti uma leveza e liberdade incríveis. Enquanto eu continuava a me comunicar com a mãe dela, minha futura ex-esposa tentou repetidamente entrar em contato comigo, ligou e enviou várias mensagens de texto. Suas mensagens consistiam em frases como "você não deveria ter se comportado assim e precisamos conversar sobre isso", com ênfase em como isso pode afetar nossos amigos. Considerando essas mensagens como um comportamento manipulador clássico, bloqueei imediatamente o número dela. Mas ela continuou a me ligar teimosamente, apesar das recusas e bloqueios. Apesar da minha decisão de não abrir suas mensagens em outros aplicativos, ela continuou entrando em contato, sem saber que eu não tinha visto suas mensagens. Ela até tentou entrar em contato com minha melhor amiga, que optou por não atender sua ligação. No final, ele respondeu à mensagem dela, expressando o desejo de não interferir em nossos problemas e pedindo que ela parasse de tentar contatá-lo. Surpreendentemente, ela também tentou entrar em contato com minha mãe, o que nunca havia feito em mais de 10 anos de nossa vida juntos. Tal como aconteceu com a minha melhor amiga, a minha mãe decidiu não atender a sua chamada. A viagem para casa com minha mãe e minha irmã foi agradável e jantamos juntas com prazer. À noite convidei meus amigos para uma visita e conversei francamente sobre tudo o que aconteceu. Mais uma vez, o seu apoio inabalável revelou-se inestimável. No dia seguinte, eu e meus amigos fomos a um casamento, e acabou sendo uma decisão incrível, ir sozinho, sem a presença da pessoa que me traiu. Ao longo do evento, vivi momentos difíceis, observando o sincero respeito e amor entre os noivos, o que difere bastante da falta disso em meu próprio relacionamento nos últimos anos. Mas os meus amigos deram-me muito apoio, estiveram ao meu lado, ajudaram-me a lidar com as minhas emoções e aconselharam-me a concentrar-me em aproveitar as férias, o que consegui fazer. No dia seguinte compartilhamos um almoço maravilhoso com os noivos, que causou um sentimento de alegria e positividade. No final voltamos para casa, completando uma experiência inesquecível e profunda. Em homenagem ao aniversário da minha mãe, reunimos para jantar quase todos os parentes próximos que moravam nas proximidades, cerca de 20 pessoas no total. Foi durante este encontro que aproveitei para lhes contar pessoalmente o que aconteceu na minha vida, para que ouvissem a verdade de mim, e não por boatos. Para a maioria deles, esta revelação foi um choque, com exceção da minha mãe, do meu pai e da minha irmã, que já estavam cientes da situação e apoiaram totalmente a minha decisão de contar a todos sobre o assunto. Durante a noite, iniciei conversas mais profundas com cada membro da família, permitindo-lhes verificar pessoalmente que realmente estou em melhores condições do que há anos. Esta nova abertura e vulnerabilidade uniram-nos mais, fortalecendo os nossos laços familiares. O apoio da minha família foi muito agradável e deu um clima positivo a este evento.
Mas minha futura ex-mulher, durante todo o fim de semana, não parou de tentar entrar em contato comigo, fez 30 ligações e continuou enviando mensagens através de diversos aplicativos. Numa das mensagens, ela expressou descrença de que uma vida juntos pudesse ser tão facilmente destruída e deu a entender que a minha decisão de partir foi mal considerada. Ela alegou que queria apenas falar comigo e também fez perguntas sobre se um ex-colega de trabalho havia me influenciado e se eu morava com ela no momento. Embora eu não seja um especialista, parece que estes são sinais clássicos de manipulação e projeção por parte dela. Ficou claro que ela estava projetando em mim seu próprio comportamento de traição. Depois de perceber essa manipulação, resolvi bloqueá-la neste aplicativo de mensagens. Ela tentou entrar em contato com meus outros amigos, mas felizmente eles não responderam e escreveram-lhe uma mensagem de resposta pedindo-lhe que não interferisse em nossos problemas pessoais. Estou sinceramente grato a eles pelo apoio inabalável e pela disposição de estar ao meu lado neste momento difícil. Hoje tive a oportunidade de passar um tempo na minha antiga empresa onde trabalhava. Foi muito bom reencontrar essas pessoas, com quem acabei perdendo contato. Quero continuar a dar atenção prioritária ao restabelecimento destas relações. O momento que chegou dá-me a oportunidade de amarrar todas as pontas soltas e aproveitar para encontrar uma solução em diversas áreas da minha vida. Estou determinado a seguir em frente, expressar minhas emoções e eliminar todos os problemas residuais que levaram à minha vulnerabilidade. Não vou mais me conter e não vou deixar que esses problemas me controlem. Agora está claro para mim que caí na armadilha de um mestre manipulador que usou habilmente minhas dúvidas. Como você pode ver, os últimos dias foram tensos e ao mesmo tempo incrivelmente fortes. Sinto novamente uma sensação de autoestima e minha mente não está obscurecida por dúvidas. Tomo a decisão de deixar esse relacionamento inútil de todo o coração e não me arrependo de nada. O processo de divórcio começará na próxima semana sob a orientação do meu advogado. Estou ansiosa pelo dia em que finalmente me divorciarei e me livrarei desse homem que me causou tanta dor. Embora eu tenha decidido não ler ou divulgar o conteúdo de suas mensagens neste momento, acho importante falar sobre as táticas que os manipuladores costumam usar para controlar os outros. Ao esclarecer esse comportamento, espero que outros sejam capazes de reconhecer tais exemplos e encontrar forças para sair de uma situação de crueldade. Juntos, podemos abrir os olhos e permitir que outros evitem relacionamentos prejudiciais. Ela alegou que rompi meu relacionamento com ela por mensagem de texto, sem nem ter coragem de discutir o assunto cara a cara. Essa tática me magoou profundamente e comecei a me sentir culpado por minhas ações. Como resultado, meu humor antes positivo começou a se deteriorar rapidamente e me senti indefeso, vulnerável e lembrei-me das emoções que experimentei quando estava com ela. É nesses momentos que entendo como é importante prestar mais atenção ao meu bem-estar emocional e me proteger de novas manipulações. Para ser sincero, não tenho certeza se conseguiria manter minha determinação e manter minha decisão de ir embora se ela estivesse aqui e me menosprezasse. No entanto, voltei minha atenção para seu comportamento mesquinho e desrespeitoso durante grande parte de nosso casamento. Mesmo quando eu estava sofrendo muito, lutando com pensamentos de automutilação devido à dor causada por este projeto, e sua negligência emocional, ela aproveitou o fim de semana com ele, entregando-se a atividades que ela considerava nojentas ou indesejáveis quando se tratava de nós. E agora ela participava com entusiasmo das mesmas aulas que eu. A consciência destas contradições ajudou-me a fortalecer a minha decisão de partir e seguir em frente sem a sua influência tóxica. Embora fosse doloroso relembrar essas lembranças dolorosas, era necessário escapar de suas mãos manipuladoras. Uma simples mensagem dela tornou-se um lembrete dos danos que a comunicação direta pode trazer. É por isso que tive que fazer o que fiz, mantendo um sentimento de desapego e distanciando-me da comunicação tanto quanto possível. Estou bem ciente de que ainda não estou protegido das suas manipulações, por isso devo permanecer vigilante, manter-me na defensiva e aderir firmemente à minha decisão. Não posso me dar ao luxo de dar a ela a oportunidade de acessar minha mente e emoções novamente. Durante este período, tenho feito alguns esforços para reencontrar amigos com quem perdi contato, bem como para conhecer novas pessoas de forma a garantir o crescimento pessoal e minimizar a minha presença na internet.
Durante este mês tive a sorte de conhecer novas pessoas e reencontrar antigos colegas da minha antiga empresa e trabalho. A oportunidade de voltar a conviver com eles foi muito agradável para mim. É claro que houve altos e baixos durante este período, mas estou grato por ter sido limitado a apenas 3 dias particularmente difíceis. Esses dias me senti infeliz e perdida, até chorando, presa no trânsito. Mas durante todo esse tempo, meus amigos têm sido uma fonte constante de apoio. Eles gentilmente ouviram minhas declarações, fossem mensagens repentinas ou telefonemas, quando superei a montanha-russa de emoções associadas a esse processo. Sua presença e compreensão constantes significaram tudo para mim. Um dos destaques deste mês foi uma conversa fascinante com um jovem funcionário de uma das universidades locais. Cruzamo-nos durante um evento dedicado a chamar a atenção do público para a investigação científica e o seu significado para a sociedade. Foi perceptível que ela se destacou por excelentes habilidades de comunicação, inteligência, paixão pelo trabalho e capacidade de ouvir com sinceridade. E não só isso, mas também que ela é inegavelmente linda. Durante nossa conversa de 30 minutos, nos aprofundamos nos detalhes de sua pesquisa e discutimos as possíveis consequências que ela poderia ter para a sociedade. A conversa fluiu facilmente e fiquei completamente imerso em nosso diálogo. O tempo parecia passar enquanto discutíamos nossos pensamentos e perspectivas. Essa comunicação me deu força e me inspirou para a próxima semana. É incrível como apenas alguns minutos de comunicação podem ter um efeito tão profundo no humor de uma pessoa por muito tempo. Percebi isso porque decidi superar minhas dúvidas e comparecer ao evento, me comunicando com estranhos que vieram mostrar seu trabalho e compartilhar sua paixão. Consultei o meu advogado, fornecendo-lhe todas as informações necessárias para iniciar o processo de divórcio. Ele recomendou que eu desbloqueasse minha futura ex e a informasse pessoalmente que estou contratando um advogado para iniciar o processo de divórcio. Além disso, ele me aconselhou a não falar sobre o que descobri sobre as infidelidades dela. Seguindo seu conselho, entrei em contato com ela no mesmo dia, mas ela disse que não havia necessidade de contratar um advogado, afirmando que não queria estar com uma pessoa que não queria estar com ela. Na verdade, tudo o que tive que fazer foi comunicar meu desejo de terminar. Durante a conversa, ela teimosamente transferiu a culpa para mim por ter saído e não ter tentado salvar nosso relacionamento. Ao mesmo tempo, foi omitido nas suas palavras que durante o último ano ela teve um caso com um colega de trabalho. Fiquei impressionado com a facilidade com que ela pronunciou essas palavras, como se acreditasse sinceramente nelas e negasse o fato de sua infidelidade. Se eu não tivesse reunido evidências antes de partir, poderia ter duvidado de mim mesmo e eventualmente sucumbido às suas falsas persuasões. Mas mantive a compostura e respondi com calma, dizendo que não queria discutir os acontecimentos ocorridos naquele momento. Deixei-lhe firmemente claro que a minha decisão de partir era final e não estava sujeita a mais discussões. Este caso tornou-se para mim um exemplo profundo da influência que os manipuladores podem ter sobre as pessoas, especialmente aquelas que têm baixa autoestima ou não confiam em si mesmas, o que, infelizmente, também se aplica às minhas próprias circunstâncias. Suspeito que isso também se aplica a muitas pessoas que caíram em um beco sem saída ou em um relacionamento tóxico. Além disso, confirmou minha confiança de que minha decisão de sair silenciosamente, sem entrar em uma discussão direta com ela, foi a decisão mais sábia. Naquele momento, eu simplesmente não tive coragem emocional para manter a calma e não sucumbir às suas tentativas de transferir a culpa, o que, claro, levou a consequências indesejáveis. Diante de duas opções indesejáveis, ou sucumbir à estupidez ou permanecer na teia de suas manipulações, percebi o quão importante é manter a mente e permanecer fiel à minha decisão. Algumas semanas depois, encontrei-me novamente com meu advogado para revisar e assinar os papéis do divórcio cuidadosamente preparados. Para minha surpresa, minha futura ex já se encontrou com ele e assinou ela mesma os documentos. O advogado disse que durante a reunião perguntou o quanto ela entendia os motivos do meu desejo de me divorciar. Em particular, ele perguntou se ela tinha conhecimento de algum comportamento inaceitável da sua parte que pudesse causar a nossa separação. Segundo minha advogada, ficou claro que ela afirmou maliciosamente que não sabia, afirmando que não havia feito nada que pudesse causar minha saída.
O processo de divórcio está em andamento e espera-se que seja concluído na próxima quinta-feira. Felizmente, a minha futura ex-mulher não contesta o divórcio e não cria complicações, o que acelerou significativamente o processo. Inicialmente, meu advogado esperava que o divórcio pudesse levar vários meses, então o telefonema do Departamento de Estado que trata da celebração e dissolução do casamento de que o divórcio seria emitido na próxima quinta-feira foi uma notícia realmente boa para mim. Nós dois nos reuniremos para nos encontrarmos com a pessoa que supervisionará o registro final do divórcio e assinaremos um documento convincente declarando oficialmente a dissolução do nosso casamento. Nesta reunião, conhecerei meu futuro ex pela primeira vez após nosso rompimento. Dado que o processo de divórcio está quase concluído, pretendo contar a ela sobre as condições em que nos separamos. Além disso, pretendo ligar para a mãe dela e marcar um encontro com os pais dela para saber se eles sabiam da traição e compartilhar meu ponto de vista sobre o ocorrido. Embora possa não ser claro para todos, para mim é um passo necessário que me permitirá completar este capítulo da minha vida. Além disso, estou pensando em entrar em contato com o amante dela e agradecê-lo por revelar acidentalmente a verdadeira natureza do meu futuro ex. Também quero chamar a atenção dele para o fato de que, apesar de terem prometido um ao outro que seriam honestos, ela o enganou em alguns assuntos. Se ele concordar em se encontrar, acho que seria útil obter informações dele sobre quando e como o relacionamento deles começou, bem como o que ela poderia contar a ele sobre nosso relacionamento. Além disso, estou pensando em entrar em contato com alguns de seus amigos e dizer-lhes que ela usou seus nomes para esconder sua traição com outra pessoa. Acredito que, ao seguir esses passos, estarei realmente pronto para terminar este capítulo e seguir em frente com minha vida. Aconteceu. Nosso divórcio acabou oficialmente. Quando saímos do prédio, decidi contar a ela o que sabia sobre o relacionamento dela com outra pessoa. Expressei minha sincera esperança por sua felicidade no futuro. Em resposta, ela disse que desconhecia completamente a situação e disse que suas ações eram apenas uma tentativa de provocar minha reação. Aparentemente, ela acredita erroneamente que a correspondência e os contatos com outra pessoa equivalem a uma provocação. Também deixei claro para ela que mais cedo ou mais tarde ela compreenderia que as pessoas não são leais àqueles que se comportam de maneira desonesta e traiçoeira. Além disso, entrei em contato com a mãe dela e marquei um encontro em um dos shoppings locais para contar minha versão dos acontecimentos. Marquei um encontro com os pais dela em um shopping local, onde contei a ela meu ponto de vista sobre a situação. Seguindo o conselho de um advogado, decidi omitir alguns detalhes sensíveis, incluindo as mensagens explícitas trocadas entre a filha e outra pessoa. Em vez disso, contei-lhe algumas das informações que obtive nas conversas deles, dando a impressão de ter aprendido esses detalhes com vizinhos ou amigos que trabalhavam com ela. Em resposta a isto, lançaram um ataque contra mim, perguntando por que razão não me encontrei com ela quando tomei conhecimento da situação e por que decidi partir sem estabelecer comunicação direta com ela. Eles ficaram desapontados e perguntaram por que eu não lhes contei isso antes para que pudessem agir. A confusão deles sobre minha decisão de deixá-la na véspera do casamento de uma amiga e por que não iniciei uma conversa com ela há alguns meses era óbvia. Em resposta, expliquei que meu próprio bem-estar está em primeiro lugar para mim. Entendi que um confronto direto com ela me levaria ao fato de que eu ficaria deprimido e sujeito à manipulação, à culpa e a mais lavagens cerebrais. Com base em nossos argumentos anteriores, eu já sabia que ela rejeitaria minhas preocupações e tentaria me manipular mais uma vez. Aos poucos, o comportamento foi ficando mais calmo e nossa conversa recomeçou de forma mais normal. Eles ficaram chocados e não conseguiam entender que ela poderia me trair iniciando um relacionamento secreto. Embora o choque deles fosse compreensível, eu esperava tal reação. Naquele momento, hesitei em mostrar-lhes fotos incriminatórias de mensagens em que ela enviava fotos íntimas para outra pessoa. Mas, seguindo o conselho de um advogado, decidi não fazer isso. Eles descobriram que ela lhes disse que deveríamos ir juntos ao casamento do nosso amigo, e eu inexplicavelmente desapareci sem qualquer explicação. Disseram-me que ela lhes contou que o amante em questão era apenas um colega de trabalho que enfrentava dificuldades significativas em casa devido à doença de Alzheimer da mãe, o que não era inteiramente verdade. Na realidade, esta pessoa sofre de transtorno bipolar. Segundo eles,
Ela justificou as conversas frequentes e inoportunas dizendo que ele precisava de alguém com quem conversar sobre sua situação. Fiquei intrigado com o fato de seu pai ter expressado a opinião de que algumas mulheres se comportam de maneira semelhante quando se comunicam com outras pessoas, a fim de provocar uma reação no parceiro. Isso coincide com o que ela me disse anteriormente, como pode ser visto na edição feita anteriormente. Não posso deixar de admitir que esta versão está profundamente errada. Parece que esta abordagem para resolver problemas pode estar incorporada na dinâmica familiar. Eles me disseram que contariam a ela o que eu havia compartilhado e monitorariam sua reação para descobrir se ela realmente havia me traído. É provável que eu receba um telefonema furioso dela em um futuro próximo. Mas acreditar em mim ou não é da minha conta. Agi como achei melhor. Pelo menos agora eles entendem os motivos da minha partida. O que eles decidirem fazer com esse conhecimento não depende de mim, mas eles não poderão declarar sua ignorância se ela for pega mentindo novamente no futuro. Eu respeitava profundamente meus parentes e valorizava as relações positivas que se desenvolveram entre nós. Foi por esse respeito que tomei a decisão de ligar para eles imediatamente após informar meu ex sobre minha intenção de sair e pedir o divórcio. Em vez de envergonhar a filha, resolvi garantir-lhes que ela daria todas as explicações necessárias e que eu não falaria mal dela. Eles estavam interessados em saber a minha versão dos acontecimentos, mas decidi oferecer-lhe primeiro a oportunidade de explicar a situação do seu ponto de vista. Ao mesmo tempo, deixei claro que quando estivesse pronto, estaria pronto para contar minha versão caso eles estivessem interessados. Bem, chegou a hora e agora consegui. Não é minha intenção punir ou criar conflito entre eles e a filha. Eles sempre a apoiarão, não importa as circunstâncias. Mas acho que é importante que eles entendam por que fui forçado a sair dessa forma. Minha decisão de terminar o relacionamento não foi repentina e gratuita. Foi o resultado de problemas. É difícil para mim levar em conta os sentimentos dela, principalmente porque ela nunca me retribuiu o mesmo. Ao mesmo tempo, sei que a vingança e a satisfação pelos sofrimentos dos outros não me trarão conforto duradouro, porque não correspondem ao meu verdadeiro caráter. Não estou inclinado a ser vingativo e a gostar da dor de outras pessoas, mesmo que elas tenham me causado danos significativos. A vingança ou o desejo de vingança só levará à autoaversão e à turbulência interior. Decidi manter contato com seu amante porque acredito sinceramente que meu futuro ex continua a se comunicar com ele, principalmente por causa de suas extensas conexões em sua rede profissional. Parece que ela conta com ele para manter bons contatos na área de seu trabalho. Quanto a contactá-lo, é uma forma de lhe fazer saber que desempenhou um papel no nosso divórcio, embora tenha sido apenas um catalisador desta decisão. Além disso, vou compartilhar com ele algumas verdades sobre as quais tenho certeza que ela mentiu. Em particular, suspeito que ela lhe tenha dito que o nosso casamento era puramente uma questão de conveniência e que já nos tínhamos separado. Tenho boas razões para pensar assim. Quero observar a reação dele ao se deparar com as mensagens que minha futura ex me enviou depois que a deixei, expressando o desejo de que fiquemos juntos e trabalhemos em nosso relacionamento. Este momento pode ser causado por um sentimento de vingança. Mas é mais provável que eu apenas agradeça a ele por inadvertidamente me ajudar a encontrar forças para me defender. Esses planos visam trazer este tema à tona uma última vez e encerrá-lo. Servem como um lembrete de que tomei as medidas que considerei necessárias para seguir em frente e não sucumbir à tentação de voltar a uma situação tóxica. Para finalmente lidar com estes acontecimentos e seguir em frente sem olhar para o passado, parece-me que preciso resolver várias questões. Acho necessário deixar claro para minha ex que ela não é tão inteligente quanto imagina e que não sou tão estúpido quanto ela pensava que eu era. E por fim tem a amiga dela, que parece entrar em contato apenas quando precisa de informações sobre alguém ou sobre alguma empresa, e estou pensando se vale a pena contatá-la. E agora se passaram 6 meses desde que nos divorciamos e algo terrível aconteceu, tanto para mim quanto para minha ex-mulher. Enquanto saboreava uma refeição no meu restaurante favorito, eu a conheci. Sentindo uma raiva incrível, não consegui lidar com isso, e quando ela veio até mim e começou a me chamar de fraco e idiota, não consegui conter minhas emoções, em estado de paixão, a esfaqueei muitas vezes com um cutelo de carne. Nem me lembro como aconteceu ou por que fiz isso, é tudo um borrão.
Estando atrás das grades, estou constantemente tentando entender o que aconteceu com minha mente, que matei um homem. Infelizmente matei a minha ex-mulher e posso passar o resto da vida atrás das grades. Dou-vos as boas-vindas, e antes de passar à apresentação da essência da minha narrativa, permitam-me dar alguns antecedentes. Há 24 anos moro com minha esposa, a quem às vezes chamo de má esposa. Nossa união já existe há 7 anos, eu tenho 57 anos e ela 53. Somos os orgulhosos proprietários de uma fazenda modesta e de propriedade integral, e nossos filhos já atingiram a maioridade. Além disso, nossos filhos já cresceram e iniciaram uma vida independente, deixando seu ninho natal. Nossa comunicação conjugal nunca foi isenta de falhas, e como resultado, tivemos que fazer uma escolha difícil ao longo do caminho. Uma das decisões mais importantes foi a decisão de não nos casar logo no início do nosso relacionamento. Percebi que o registro prematuro da nossa união poderia criar dificuldades para o reconhecimento da sua maternidade por parte dos meus filhos. Portanto, durante 17 anos moramos em apartamentos diferentes. Naturalmente, enfrentamos problemas típicos que os casais enfrentam, especialmente em matéria de criação dos filhos. Nossa trajetória foi desprovida de divergências significativas e, no geral, do meu ponto de vista, foi uma experiência positiva. Mas na primavera de 2018, o desenvolvimento dos acontecimentos tomou um rumo imprevisto. Sofri uma lesão grave no ombro direito quando estava com pressa para fazer o trabalho necessário para cercar nosso gado. A condição do ombro piorou drasticamente. Naquela época, eu ainda estava em dúvida entre um emprego de meio período. Aos poucos chegou o momento em que não pude mais continuar trabalhando. Percebendo meu estado grave, minha esposa, que tinha uma profissão remota, gentilmente me ofereceu para ficar em casa também. No início, ao que me pareceu, tudo correu bem. Sem que eu soubesse, a terrível verdade foi revelada. Minha esposa era propensa a enganar. A revelação atingiu-me quando fui vítima do coronavírus em fevereiro de 2019. Infelizmente, os testes para o vírus ainda não estavam disponíveis naquela altura. Por vontade do destino, o vírus destruiu meu bem-estar, causando graves complicações cardíacas. Enquanto enfrentávamos estes graves problemas cardíacos, o mundo inteiro enfrentava uma pandemia, em consequência da qual os hospitais foram forçados a introduzir medidas rigorosas de encerramento. Preso neste infeliz conjunto de circunstâncias, suportei um doloroso período de 5 meses privado de cuidados médicos essenciais. Infelizmente, como resultado dessa dolorosa provação, sofri uma doença cardíaca irreversível. Para atenuar os efeitos nocivos das doenças cardíacas, comecei a tomar grandes doses de medicamentos. Infelizmente, tive que pagar por isso. Os medicamentos afetaram negativamente a minha capacidade de ter relacionamentos íntimos, mergulhando-me numa depressão profunda. A vida assumiu um tom sombrio e me afastei do mundo ao meu redor, buscando consolo no isolamento. Mas com o tempo, o medicamento aos poucos começou a controlar os problemas cardiológicos, contribuindo para a melhoria de muitos aspectos da minha vida. Com o tempo, não pude deixar de notar o comportamento peculiar de minha esposa, a quem periodicamente chamo de esposa negativa. Embora minha depressão tenha diminuído um pouco durante esse período, persistiu um sentimento residual de desânimo. Para ser sincero, devido ao efeito avassalador das drogas, nosso relacionamento íntimo terminou em 2 anos. Foi nessa fase que minha esposa começou uma enxurrada de desculpas infundadas para sair de casa com frequência. Se antes ela ia ao mercado 1 ou 2 vezes por semana, agora sua renda aumentou para 4 ou 5 vezes por semana, o que levantou suspeitas. Embora minha esposa possa ter pensado que ela estava agindo secretamente, eu mantive a aparência de compreender o que estava ao meu redor, embora com menos preocupação. Certa vez, quando ela saiu, decidi dar uma olhada em seu computador na esperança de encontrar algumas pistas, mas ela lidou habilmente com as medidas de segurança, me dissuadindo de falar sobre senhas. Esse padrão persistiu por vários meses e ficou cada vez mais claro que minha amada esposa estava envolvida em um caso extraconjugal. Seu comportamento incluía conversas telefônicas frequentes, muitas vezes ostensivamente com nossos filhos e outras pessoas. Em meados de agosto, procurei meu médico para um exame de rotina e, para minha satisfação, ele relatou uma melhora em meu quadro e posteriormente mudou a terapia medicamentosa.
Vale ressaltar que o efeito positivo veio quase que instantaneamente. Fui dominado por uma onda de energia, meu regime de sono melhorou, minha capacidade de trabalho em várias áreas da minha vida foi restaurada. E agora chegou a véspera do nosso aniversário, um dia que mais tarde se torna de grande importância, embora lamentável. Pela vontade do destino, em 24 de novembro de 2021, dia do nosso aniversário, descobri a amarga verdade sobre sua traição. Durante muitos anos evitamos a intimidade física, mas não por falta de desejo, mas sim por causa da indiferença dela. Porém, chegou o momento em que ela inesperadamente tomou a iniciativa e eu, sendo de vontade fraca, sucumbi à tentação. Olhando para trás, eu deveria ter resistido a esta decisão, mas às vezes a resistência acaba sendo inútil. Na manhã seguinte, continuamos a fazer as coisas habituais. Curiosamente, ela mencionou uma ida urgente à loja, uma tarefa que ela parecia estar com uma pressa normal para concluir na hora profana das 7h30 da manhã, mas neste dia específico, no nosso aniversário, havia indiferença no seu comportamento. Ela saiu rapidamente sem se certificar de que o computador estava bem bloqueado. Eu ainda não sabia que esse momento aparentemente imperceptível mais tarde faria uma enorme diferença. Aproveitando a oportunidade, loguei rapidamente no computador e fui até o histórico do navegador, onde me deparei com uma série de ações inusitadas. Movido pela curiosidade, cliquei com o mouse e desvendei uma conversa secreta em andamento em mensagens privadas do Facebook que durou cerca de 4 a 5 meses. À medida que me aprofundei na essência da correspondência, foram revelados detalhes explícitos, o que me fez pensar sobre o valor potencial de acumular provas para um possível processo de divórcio. Oprimido pelo choque e pela raiva, não consegui mais conter minhas emoções. Num acesso de raiva, mandei uma mensagem rapidamente para ela, exigindo que ela não voltasse para casa. Tomado por uma sensação de incrível desconfiança, imediatamente compartilhei com ela várias capturas de tela da tela do laptop. Apesar de tudo, ela decidiu voltar para casa, o que foi motivo de uma briga violenta e explosiva, que acabou com sua saída. A devastação que experimentei foi imensa. Parecia que, em questão de minutos, a base que construímos meticulosamente durante 24 anos desabou diante dos meus olhos. Ainda mais desconcertante foi o fato de que durante vários meses antes da traição ocorrer, ela estava envolvida em fotografias instigantes, o que aumentou ainda mais minha perplexidade. Quando perguntei sobre essas fotos espontâneas, ela deu uma explicação incrédula, alegando que só queria avaliar sua aparência. Incapaz de me conter, respondi sarcasticamente, então você queria ver como são suas partes íntimas? Tornou-se óbvio que ela não conseguia ou não queria revelar a verdade, apesar das inúmeras oportunidades que lhe dei. Durante a investigação, descobri mais uma circunstância. Antes de iniciar um caso, ela visitou um site conhecido como Adult Friend Search. Para minha grande surpresa, este site acabou por ser muito maior do que o seu nome inofensivo sugeria. Quando questionada sobre como ela se sente em relação a uma plataforma tão injusta, ela se apressou em desviar a culpa de si mesma, dizendo que seu motivo é a solidão e o desejo de amor. Embora, pela sua própria natureza, tais sites dificilmente correspondam ao conceito de afeto real, muito pelo contrário. Infelizmente, até hoje ela tenta teimosamente transferir para mim o peso da responsabilidade pela traição, referindo-se a circunstâncias completamente fora do meu controle. No fundo, ela deve compreender a falácia dessas palavras, mas seus delírios não lhe permitem aceitar a verdade. Agora passamos pela vida de maneiras diferentes, sem compartilhar um único ser. Depois de cerca de 10 dias finalmente conversamos. Durante a conversa, ela expressou o desejo sincero de voltar para casa. A princípio rejeitei veementemente a ideia, mas ela recorreu à ajuda da minha família. Lembrando que vivíamos juntos há 24 longos anos, desisti e concordei em pelo menos ouvir o ponto de vista dela. Relutantemente, decidi dar-lhe outra oportunidade, em parte influenciado pelo bem-estar dos nossos filhos e pelo óbvio desejo dos nossos cães pela sua presença. Permaneci cautelosamente otimista, querendo considerar a possibilidade de ela admitir seus erros e tomar medidas para corrigi-los. Contudo, havia um resíduo de desconfiança em minha alma. Infelizmente, ficou claro que minha decisão de dar-lhe outra chance foi um erro grosseiro.
Após 6 semanas de trabalho nesta situação delicada, ocorreu um ponto de viragem ontem à noite, durante a sua primeira consulta individual. Foi durante esta lição que descobri que ela era uma mentirosa comum e, como resultado, minha confiança nela foi irrevogavelmente minada. Sabendo muito bem que ela tinha tendência a manipular a verdade, recorri à gravação imperceptível de sua primeira consulta com um gravador. Admito que esse passo pode não ter sido o ideal, mas tinha suspeitas de que ela apresentaria uma versão distorcida dos acontecimentos e, portanto, havia necessidade de um relatório objetivo. Chegando a uma consulta individual com uma crescente sensação de cautela, meus piores temores se confirmaram. Ficou claro que ela não apenas distorce a verdade, mas também vai além, tecendo uma teia de mentiras durante a sessão. O peso de seu engano pesou muito sobre mim e tomei uma decisão firme. Eu tenho que me divorciar. Percebendo a importância de manter esse registro como prova, tentei garantir que ela não soubesse da minha consciência de cada palavra dita durante a sessão. A qualidade do gravador revelou-se excepcional, o que me permitiu até distinguir as palavras ditas pelo próprio consultor. No início considerei a possibilidade de reconciliação com ela, mas agora estou numa posição precária, perfeitamente consciente da discrepância impressionante entre o seu verdadeiro comportamento e a fachada que ela mostra na nossa comunicação diária. Além disso, deve-se reconhecer que ela tem experiência de uso secreto de drogas ilegais, acreditando erroneamente que suas ações passam despercebidas. Ao mesmo tempo, fiquei observador e atento ao comportamento dela. Uma reviravolta inesperada foi que esta manhã ela decidiu falar sobre o uso de substâncias proibidas, explicando sua confissão à influência de uma pessoa. Numa tentativa de transferir a responsabilidade para outra pessoa, ela afirmou falsamente que um consultor individual a aconselhou a parar de usar substâncias proibidas, embora nunca tenha tocado neste assunto. Está se tornando cada vez mais claro que a vida dela não tem conserto e que suas ações causaram danos irreparáveis ao meu mundo. A agonia que estou sentindo agora está além de tudo que já experimentei. Embora reconheça que as minhas próprias deficiências contribuíram para os nossos problemas, também compreendo que a sua decisão de iniciar um caso foi tomada exclusivamente por sua livre e espontânea vontade e não posso assumir a culpa pelas suas ações. Durante nossas conversas, ela mencionou um consultor individual. Tentando justificar as suas ações, ela afirmou a sua incapacidade de se adaptar às medidas de transparência que introduzia após os acontecimentos recentes. Ela disse que sua privacidade foi violada, mas dadas as circunstâncias, é difícil confiar nela de alguma forma no momento. Entendo que esta história acabou sendo muito longa e pode parecer um tanto ilógica, mas a inclusão do máximo possível de informações básicas foi necessária para que eu pudesse obter clareza nas condições de caos. Perder 24 anos de dedicação é muito difícil para o coração. Nessas situações fico num estado de incerteza, sem saber o que é melhor fazer. É importante notar que o gravador de voz pode ser uma ferramenta valiosa quando se trabalha com pessoas cujo comportamento se tornou instável e imprevisível. Porém, ao mesmo tempo, é necessário familiarizar-se com a legislação local relativa a escutas telefônicas para evitar possíveis complicações jurídicas. Tendo recebido as informações necessárias, apaguei imediatamente a entrada. A minha única intenção era obter uma imagem completa da dimensão da mentira, mas, infelizmente, as revelações revelaram-se decepcionantes. Nesta fase, a recuperação total parece duvidosa e devemos admitir que a situação atingiu o seu limite máximo. Curiosamente, ontem à noite, durante uma consulta individual, ela dedicou muito tempo a lamentar as despesas médicas que incorri devido a problemas cardíacos, mas esta manhã parece ter tentado expressar preocupação com o meu regresso ao trabalho, uma necessidade que sou forçado a isso pela falta de confiança que tenho nela atualmente. A barragem incessante de mentiras afeta negativamente meu bem-estar, causando desconforto físico. Não gosto de pessoas que se comportam de maneira duvidosa. Eles se comportam de maneira diferente na sua frente e nas suas costas. No caso dela, este problema é particularmente pronunciado. A simples presença dela no quarto onde estou causa uma sensação de náusea. Nessas circunstâncias, é insuportável para mim estar na companhia dela, principalmente depois do absurdo que ela revelou durante uma conversa recente com um consultor individual. Só podemos esperar que o consultor individual não seja tão facilmente persuadido das suas invenções ridículas.
A completa inconsistência das ações durante uma sessão com um consultor individual é intrigante. É difícil entender por que desperdiçar tempo e recursos financeiros entrando em contato com uma consultora se ela se comporta de forma predominantemente desonesta, distorcendo a verdade em quase 90%. Esse comportamento torna todas as iniciativas inúteis. Para completar, esta manhã ela embarcou no ato do cônjuge arrependido, tentando transferir a culpa para mim, alegando que sou um marido inferior. É incrível como ela mudou drasticamente a cronologia dos acontecimentos, dizendo que nossos problemas já duram 5 anos, embora ontem ela tenha admitido que apenas 2 anos e meio se passaram. Esta discrepância chama a atenção e acrescenta outra camada de frustração a uma situação já turbulenta. Parece que a narrativa tomou um rumo inesperado, como se tivesse se multiplicado da noite para o dia. Embora eu tenha apagado a gravação, o seu impacto apenas reforçou a minha compreensão da sua falsidade inerente. Surpreendentemente, ela afirma que um consultor individual recomendou uma consulta conjunta para nós dois. A princípio não quis considerar esta ideia, mas quando ela mencionou que o consultor a tinha aconselhado a parar de usar substâncias ilegais, citando seu efeito na nossa relação, comecei a considerar a possibilidade de concordar com uma sessão. Ocorreu-me que participar numa sessão deste tipo poderia proporcionar uma oportunidade para um diálogo significativo e uma potencial resolução da situação. Expor as mentiras que ela inventou com seu consultor individual pode valer a pena. Tomei conhecimento de que a minha esposa Sharon está a tentar esconder as suas sessões de aconselhamento individual. Embora eu não saiba o número exato de sessões cobertas pelo seu seguro, parece que depois de 5 ou 6 sessões, os custos serão deduzidos da sua conta poupança médica. Seu ponto está correto. Este problema não se limita a simples erros ou lapsos de julgamento. Isso fala da sua natureza e causa séria preocupação. O que me incomoda ainda mais do que a própria traição é o sistema constante de mentiras, meias-verdades e enganos deliberados. Tornou-se claro que os problemas que enfrentamos vão muito além dos problemas superficiais e podem indicar distúrbios de saúde mental subjacentes. Este sentimento abalou a minha fé de que podemos resolver eficazmente estes problemas profundamente enraizados. Ela expressou perplexidade sobre o porquê de eu ter uma desconfiança tão profunda dela, mas não entende que é a sua constante desonestidade que está por trás dessa desconfiança. Trair em si é apenas um sintoma de falhas de caráter mais sérias, e mentir se tornou um fator para mim. Depois de ouvir a gravação de sua conversa com um consultor individual, fiquei ainda mais fortalecido nessa opinião. Não pude deixar de ficar impressionado com sua confissão audaciosa durante a gravação, onde ela falou com orgulho sobre sua capacidade de me pressionar intencionalmente. Mas os dias em que ela tentou provocar uma resposta minha chegaram ao fim. Hoje prefiro ignorar todas as suas tentativas de provocar uma resposta, o que naturalmente a perturba. Além disso, a questão da confidencialidade não é negociável para mim. Qualquer compromisso sobre esta questão é absolutamente inaceitável. Se a situação mudar um pouco, estou pronto para envolver meu advogado. Decidi tomar medidas drásticas e pedir o divórcio imediatamente. Já consultei um advogado e todos os preparativos necessários já foram feitos. Quando o processo de divórcio for iniciado, ele será qualificado como divórcio de conveniência. Durante esse processo, pretendo apresentar como provas mensagens e fotos de amor trocadas entre minha esposa e seus amantes. Com esta abordagem, todos os participantes no processo, incluindo os familiares, receberão provas irrefutáveis de que ela está orgulhosa das suas ações. Esta será, sem dúvida, uma revelação devastadora para ela em um nível profundo. Esta revelação é especialmente reveladora, dadas as suas persistentes tentativas de se apresentar como pura e inocente. Estou perto de finalmente decidir sobre o divórcio. Juntamente com o meu advogado, concluímos todos os preparativos necessários e estamos agora prontos para iniciar o processo de candidatura quando necessário. Por causa de muitas mentiras e enganos, não quero nem pensar em reconciliação, mesmo que ela tenha demonstrado esforços sinceros. Mas ainda não tenho certeza de que ela seja capaz de ir além da percepção que tem de si mesma como vítima e perceber que o fim do nosso relacionamento é inevitável. A questão de quanto tempo devo dar-lhe a oportunidade de demonstrar esforços sinceros, mantendo ao mesmo tempo a aparência de que está a fazer esforços pelo bem da nossa família, continua a ser uma fonte de incerteza.
Parece que o prazo de 6 semanas pode ser demasiado brando, mas ainda não é possível determinar um prazo justo. Por coincidência, comecei a ler um livro sobre a cura da infidelidade e descobri que ela também começou a ler paralelamente. Porém, chama a atenção sua decisão de interromper a leitura quando o livro passou para aspectos mais complexos. Não é fácil sobreviver a este estado de incerteza, especialmente porque parece que o fardo da responsabilidade e do esforço recaía em grande parte sobre o cônjuge evasivo. Como resultado, encontrei-me numa encruzilhada sem ter uma ideia clara do que fazer a seguir. Embora o divórcio pareça ser a opção mais realista, é incrivelmente difícil tomar a decisão de desistir de 24 anos da sua vida. Apesar de não saber bem quem foi meu marido, não quero me desfazer da vida que construímos, principalmente considerando quanto esforço e dedicação foram investidos em nossa fazenda. Isto não é apenas uma perda de espaço físico, é uma rejeição ao suor e ao trabalho investido no seu cultivo. A profundidade de sua traição se torna ainda mais perceptível quando percebo que ela integrou seu parceiro amoroso em todas as facetas de nossas vidas. Agora existem muito poucas atividades, se houver, que não seriam afetadas pela sua presença. Isto se aplica tanto a tarefas mundanas, como comprar mantimentos ou cuidar do campo, quanto a conexões mais profundas, como envolvê-lo na comunicação com amigos íntimos, ou mesmo em minhas tarefas diárias, como cuidar do gado. Esses lembretes constantes servem como um mecanismo doloroso, causando em mim emoções irresistíveis de raiva e profundo desgosto. Uma das coisas em que um consultor individual me ajudou foi me ajudar a controlar a raiva. Embora ainda sinta esses lembretes dolorosos, faço um esforço consciente para não permitir que eles me consumam tanto quanto antes, o que torna a vida um pouco mais suportável agora. Na verdade, estou lutando com a questão de quanto tempo devo dar a ela, para que ela perceba a seriedade de suas ações antes de decidir que já basta. Hoje fiz essa pergunta diretamente a ela, perguntando se ela realmente acredita que é capaz de pelo menos chegar perto do que está descrito no livro Cura da Infidelidade. A sua recusa em responder a minha pergunta apenas reforçou a minha suspeita de que os meus esforços poderiam de facto ser em vão. Quando ela descobriu minha intenção de me divorciar, começou a me manipular, fingindo ser sedutora e expressando desejo de intimidade. Mas ela não percebeu que agora me parecia tão atraente quanto carne em decomposição, e eu preferiria abraçar um cacto a ter intimidade íntima com ela. A mulher que um dia adorei agora me causa um profundo sentimento de nojo, até mesmo pelo seu cheiro. A presença dela se tornou objeto de nojo para mim, e a própria ideia de intimidade com ela é absolutamente nojenta. Surpreendentemente, ontem à noite, pela primeira vez depois de tudo o que aconteceu, consegui dormir a noite toda, uma pausa tão necessária que quase saiu da minha memória. Esta manhã ela lançou uma bomba, dizendo que se a intimidade genuína não puder ser restaurada, então ela duvida da possibilidade de continuarmos o nosso relacionamento. Não tenho certeza se ela vê essa afirmação como uma terapia de choque, mas, para ser sincero, não me importo mais. Dadas as circunstâncias, tendo a tomar uma decisão inequívoca, preferindo separar-me a continuar o relacionamento com ela. Mais tarde, ela expressou descrença sobre a intensidade de minhas experiências, perguntando-se como eu poderia estar tão profundamente afetado por apenas 4 meses de seu caso, dados os 24 anos de nossa vida juntos, quando éramos aparentemente felizes. É realmente incrível quando uma pessoa está tão desligada da realidade e não entende que nenhuma dessas linhas de conversa levará a um resultado positivo. À luz disso, estou determinado a retomar o controle da minha vida das mãos dela. Cheguei ao ponto em que não entro mais em longas discussões com ela. Em vez disso, ofereço respostas curtas e sucintas e encerro rapidamente a conversa. Sua ameaça velada e sua incapacidade de reconhecer o forte contraste entre os últimos 20 anos de traição de nosso relacionamento e o caso de 4 meses fortaleceram minha decisão sobre nosso futuro. Levando em consideração o conselho do meu advogado, pretendo esperar até o ano novo antes de pedir o divórcio. Você